Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vou contar o caso da Emma Walker. Você realmente conhece a história? Esse é o caso da menina líder de torcida que foi morta pelo namorado. A Emma Walker tinha 16 anos, ela namorava com o Riley. Ele jogava bola, jogava futebol americano na escola dele, ensino médio, e ele estava no último ano, ela estava no primeiro do ensino médio. E quando ela conheceu ele, ela começou a gostar dele, só que ele já namorava. Então depois de um tempo eles começaram a namorar porque ele decidiu que ele gostava dela e queria ficar com ela e pronto. Parecia muito um filme americano, sabe? Um romance americano que a gente vê nos filmes de colegial. Só que não era perfeito assim, porque todo mundo sabia, todo mundo em volta que conhecia o casal sabia que eles estavam bem mal. A Emma, ela era muito doce, ela era uma pessoa que amava animais, ela cresceu cheia de carinho em volta dela, tinha um irmão mais novo, uma família que amava muito ela. E ela era voluntária em vários abrigos de animais, ela amava animais, então ela era uma pessoa muito normal, muito dócil. Já o namorado dela era meio tóxico. Ele, inclusive, no baile da escola, que é onde eles levam as namoradas, né? A namorada leva o namorado, eles vão bem lindos pro baile da escola, todo mundo conhece como é. Ele levou a ex dele, porque ele tinha prometido pra ela que ele ia levar ela, então ele decidiu que ele ia levar ela. E aí a Emma ficou muito chateada, mas eles se resolveram depois. E os pais dela não aprovavam o relacionamento deles. E ninguém em volta também. Depois de um tempo, o Riley foi ficando muito possessivo com a Emma, cada vez mais possessivo. E isso aumentou muito mais quando ele se mudou para fazer faculdade. Ele se mudou para uma cidade a 30 minutos da cidade onde eles viviam. E eles estavam mantendo um relacionamento à distância, só que chegou um momento que não deu mais, porque ele começou a postar fotos com outras garotas no Instagram e a Emma via que ele estava traindo ela. Então eles decidiram terminar. Ela decidiu terminar com ele e ele não aceitou, na verdade. Ele não aceitava, e aí ele começou a ir em todas as festas que ele conseguia, em beber tudo que ele podia. Ele entrou até em coma alcoólico uma vez, que ele misturou remédio com bebida alcoólica. E tudo isso era para chamar a atenção da Emma. Todo mundo sabia disso. E uma dessas vezes foi quando a Emma estava numa festa de comemoração, porque o time dela, que ela era líder de torcida, tinha ganhado. E ela estava com as amigas dela numa festa, o Riley sabia disso e começou a mandar mensagens pelo celular de outras pessoas para falar que essas pessoas estavam com o Riley e estavam ameaçando ele de morte. A Emma não deu atenção, porque ela achou que eram os amigos do Riley, fazendo graça, chamando atenção, então ela não me ligou. E aí, alguém ligou pra ela atendeu, e quando ela atendeu, ela escutou o Riley chorando e pedindo ajuda, gritando. E aí foi quando ela decidiu sair pra fora de casa e ver, e aí ela encontrou o Riley tava super bêbado e dizendo que não sabia como ele tinha chegado ali, e ela ficou muito brava e falou que era pra ele não voltar lá nunca mais. No sábado de manhã, ela acordou, e aí logo quando ela acordou, ela viu um cara com um capuz preto pela rua e tava olhando pra ela, e quando ela viu, ela olhou pra esse cara, ele virou a cara e saiu de perto, e ela achou aquilo muito estranho. Depois de umas horas em casa, ela escutou alguém forçando a maçaneta para entrar dentro da casa dela. Ela estava sozinha, ela não sabia o que fazer. Então ela ligou para a pessoa que ela mais confiava, que era o Riley. E aí ela ligou para ele, pedindo ajuda e falando que não sabia o que fazer, que era para ele conversar com ela. Eles ligaram por chamada de vídeo e logo depois o Riley apareceu na casa dela. Eles ficaram conversando por horas e horas, por muito tempo. E aí depois ele foi embora. E aí no domingo, ela teve um dia ótimo. Ela acordou, ela foi tomar sorvete com o pai dela, ela teve um dia bom com os amigos, com a família dela, ela fez de tudo que podia fazer. Parecia que ela sabia que era o último dia dela. E aí quando ela dormiu, ela foi dormir à noite, ela foi dormir cedo, ela foi morta pelo namorado dela, pelo ex-namorado dela, porque ele atirou contra a parede do quarto dela, exatamente na direção onde estaria a cabeça dela, né? Porque ele sabia como ela dormia, ele sabia onde ela dormia, onde ficava a cama. Então a bala atravessou a parede e pegou na cabeça dela. Quando os pais dela acordaram, na verdade, quando o tiro foi disparado, o pai ouviu, o pai da Emma, Mark, ouviu e foi checar os filhos dele. Só que como ela estava deitada e dormindo, ele não achou que tinha acontecido nada, até porque estava tudo certo ao redor da casa também, não tinha nada demais. Então, ele escutou esses 2 tiros,
Foi ver, não tinha acontecido nada, então achou que era coisa da cabeça dele e voltou a dormir. No outro dia, a Emma não acordou, né, não levantou pra ir pra escola, e aí a mãe dela foi checar e ver o que estava acontecendo, sacudir ela, ver a respiração dela, ela viu que ela estava sem pulso. Quando a emergência chegou, já não dava mais tempo, a Emma já estava morta há um tempo, e aí descobriram que foi um tiro na cabeça. Antes de ser confirmada a morte da Emma, o Riley já estava fazendo postagens de despedida pra elas, como se já soubesse que ela já tinha morrido. E também ele foi atrás dos amigos dele porque ele queria esconder uma arma do vô dele por algum motivo. E os amigos dele logo perceberam o que estava acontecendo e aí ligaram pra polícia pra denunciar o amigo deles. E aí o Riley foi preso e foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional em 55 anos. Isso aconteceu em 2016. Quando ele sair da cadeia, ele vai estar com mais de 70 anos, se ele sair. Mas é basicamente isso. A família dela decidiu homenagear ela de várias formas. Ela queria ser médica, então fizeram uma ala especial lá, investiram em uma ala do hospital para maternidade. E também em abrigos de animais, que ela já era voluntária antes. É esse o caso, espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês conheciam esse caso, se vocês já conheciam, comentem ideias de vídeos, de casos que vocês querem ouvir por aqui. É isso, até o próximo!